com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um apêndice, este complemento que o portal Escola Dominical, sempre que entende possível, traz para os nossos alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Diante do tema escolhido para o trimestre, nós vemos a possibilidade de enriquecer o estudo com outros assuntos que, pela exiguidade de tempo e de espaço na revista, não foi possível a apreciação e o estudo. Neste segundo trimestre de 2025, nós estamos estudando o tema E o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Nós estamos num trimestre bíblico estudando o Evangelho segundo João. E nós vimos, pelo próprio tamanho do Evangelho e pelo número de lições, que há alguns temas tratados no Evangelho segundo João que não foram tratados nas lições. E por isso, em tom de enriquecimento, para possibilitar uma complementação das aulas da escola dominical, ou até mesmo, o que seria até preferível, a utilização dos cultos de ensino de doutrina com estas complementações, nós então apresentamos apêndices a este trimestre. E hoje estaremos estudando o apêndice número 3, Jesus na festa dos tabernáculos. Um estudo, ainda que breve, do capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu João. Então, Jesus na festa dos tabernáculos. Nós escolhemos como texto áureo João 7:37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Jesus pronunciou isto no dia seguinte ao término da festa dos tabernáculos, a última festa dos tabernáculos do seu ministério. E disse ser aquele que saciaria a sede do ser humano. Nós já temos visto que o Evangelho segundo João, ele foi escrito a partir de 7 sinais que Jesus realizou, e em volta destes 7 sinais, que João entende serem suficientes para que as pessoas creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, ele então, em torno desses 7 sinais, trouxe e registrou episódios e discursos feitos por Jesus, que demonstram que ele é o Deus feito homem, que veio morrer pelos nossos pecados e salvar a humanidade. Este objetivo evangelístico do Evangelho segundo João é, inclusive, a razão de ser pela qual um dos meios mais conhecidos de evangelização é a entrega de exemplares do Evangelho segundo João para os incrédulos. Por isso nós cremos que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e penetra até a divisão da alma e do espírito. E como o Espírito Santo inspirou João a mostrar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, por estes 7 sinais, este efeito continua ocorrendo nos dias de hoje. Entre os temas que não puderam ser tratados na revista, encontra-se o episódio registrado por João no capítulo 7 do seu Evangelho. Jesus tinha que comparecer a todas as festas obrigatórias conforme a lei de Moisés. A lei de Moisés dizia que 3 vezes ao ano, em 3 festas, era obrigatória a presença dos varões. É o que está escrito lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 23. 3 vezes no ano, todo macho entre ti aparecerá perante
o Senhor Jeová, Deus de Israel. Eu li até aqui em Êxodo 34 e 23. E quais são essas 3 vezes? Está escrito lá em Deuteronômio 16 e 16. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor. Então, nós vemos com muita clareza que, para cumprir a lei, Jesus tinha que ir a Jerusalém, que era o lugar que Deus tinha escolhido para a construção do templo. Em Jerusalém, ele tinha que ir toda a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, toda a festa das semanas, que é a festa de Pentecostes, e toda a festa dos tabernáculos. Então, nessas 3 festas, Jesus obrigatoriamente tinha de ir até Jerusalém. E nós descobrimos, como já temos estudado neste trimestre, que o ministério de Jesus foi mais de 3 anos, porque ele compareceu a 3 Páscoas, conforme João nos dá conta no Evangelho. Então, uma Páscoa por ano, então ele foi a Jerusalém já no seu ministério a 3 Páscoas, portanto, como ele já tinha começado o seu ministério antes do início, antes da primeira Páscoa, a que ele vai, então nós temos aqui mais de 3 anos de ministério. No capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu João, João noticia que estava próxima a festa dos tabernáculos. João, capítulo 7, versículo 2. E estava próxima a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos. Nós já estamos aqui no 3º ano do ministério de Jesus. É o chamado ano da oposição. O próprio João havia mostrado que após os 2 milagres da multiplicação dos pães e de Jesus andar sobre o mar da Galileia, houve uma mudança de maré, uma mudança de sentimento da população, ou pelo menos das autoridades judaicas, em relação a Jesus. O número de opositores era maior do que o número de simpatizantes. A elite judaica já havia decidido matar Jesus, porque o considerava uma ameaça à sua posição social. Jesus, na Páscoa anterior, havia curado um paralítico no tanque de Betesda no dia de sábado. E havia dito que era Deus. Em Tiberíades, já na Galileia, Jesus multiplicou os pães. E a população, no auge da popularidade, quis fazê-lo rei. É o que se encontra lá em João, capítulo 6, versículo 15. Versículo 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Eu li João 6, 14 e 15. A multidão vai ao encontro de Jesus, já na cidade de Cafarnaum, e Jesus faz um duro discurso, repreendendo aquela multidão. Ele já, quando a multidão o encontra na sinagoga em Cafarnaum, Jesus diz, capítulo 6, versículo 26. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Eu li aqui João 6, 26 e 27. E, na continuidade desse discurso,
que nós estudamos na lição de número 5, a lição de número 5, aliás, a lição de número 4, nós vemos que a população se decepciona com Jesus e muitos, até dos seus discípulos, o abandonam. É o que João deixa registrado no capítulo 6, no versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então, Jesus aqui passa a ser impopular, porque não deu o alimento que aquela multidão queria que ele desse, e muitos discípulos o abandonam. Então, nós temos aqui uma virada de vento. Jesus passa a sofrer a oposição crescente, não só das autoridades, mas até da população, que não obtinha de Jesus o que queria. Estamos no ano da oposição, e esta oposição iria crescer a tal ponto que Jesus seria morto por causa dela. Estava se aproximando a festa dos tabernáculos. Jesus, tendo em vista, ele andava pela Galileia, né, e já não queria andar na Judeia por causa desta oposição. É o que diz João 7:1. E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Então já havia uma oposição crescente contra Jesus, e Jesus então estava no seu ministério na Galileia, mas estava se aproximando a festa dos tabernáculos, e Jesus teria de ir a Jerusalém, porque Jesus cumpriu a lei. Ele foi o único ser humano que cumpriu a lei, e como nós lemos aqui em Deuteronômio 16:16, ele tinha que ir a Jerusalém na festa dos tabernáculos. A oposição a Jesus começava na sua própria casa. Na sua própria casa. Os seus irmãos não criam nele. Sim, Jesus tinha irmãos. Esta história de que Maria só teve a Jesus não tem base bíblica. Jesus teve outros irmãos, Tiago, Judas, que não é nenhum dos apóstolos, né? É um outro Tiago que não é nenhum dos dois apóstolos chamados Tiago, e um outro Judas que não é nenhum dos apóstolos chamados Judas. Jesus não tinha sequer o apoio da sua própria família. Quando nós lemos lá em Marcos capítulo 3, nós vemos qual era o comportamento dos seus irmãos, da sua família. Marcos capítulo 3, versículo 21. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os seus irmãos não criam nele. É o que o próprio apóstolo João escreve. E aí João, que foi um dos primeiros discípulos de Jesus, nós vimos no apêndice número 1 que João estava até com Jesus, junto aos familiares de Jesus, quando Jesus fez o seu primeiro milagre. Quando Jesus volta, batizado por João, João e André passam a segui-lo, Jesus vai, como que os discípulos passam a morar com a família de Jesus. Então, João conhecia bem os irmãos de Jesus. E ele diz no capítulo 7, versículo 5 de João: porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Esta era a situação dos irmãos de Jesus. Eles não criam em Jesus. A oposição começava na própria família de Jesus. E isto, irmãos, é algo que estava sendo o cumprimento de uma profecia. Nós, quando falamos das profecias a respeito de Jesus,
nos seus mínimos detalhes. Lá no capítulo 7, versículo 6, do profeta Miqueias: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Aqui se cumpria, na vida de Jesus, esta profecia. Os primeiros a se levantarem contra Jesus eram os da sua própria casa. Eles que haviam visto Jesus cuidando deles, como arrimo de família, durante 30 anos, numa vida absolutamente normal, agora viam Jesus se apresentando como o Cristo, como o Messias. E eles não entendiam isso. E, como Jesus não ia para a Judeia, estava se aproximando a festividade, os irmãos de Jesus o provocam. Olha o que diz o texto. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. A proposta dos irmãos de Jesus era que Jesus fosse para a Judeia para aparecer, para se tornar mais famoso ainda do que já era, para impressionar a multidão, para ganhar a multidão e assim tomar o poder, porque a ideia que os judeus tinham do Messias era o filho de Davi, aquele que viria reinar, aquele que viria libertar o povo do domínio estrangeiro e instituir um reino que dominaria todo mundo. Essa era a expectativa dos judeus para a era messiânica. É a expectativa dos judeus até hoje. Até hoje os judeus estão esperando o Messias que reinará sobre Israel e sobre todo o mundo. Eles rejeitam a Jesus porque Jesus, ao invés de reinar, ele se tornou um réu que foi condenado à morte e executado. Eles não admitem que o seu Messias fosse o servo sofredor. Só que a Bíblia nos mostra que Jesus é o servo sofredor e é também o rei de Israel, o filho de Davi. Primeiro viria ele como sofredor, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como pregou João Batista. E depois ele retornará para reinar sobre o mundo, restaurando, tirando a maldição da terra por causa do pecado. Essa é a nossa crença. Pedro pregou isso depois da cura do coxo da Porta Formosa. Atos capítulo 3, versículo 18. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, Pedro aqui deixa bem claro, Jesus primeiro viria para padecer, para sofrer, para derramar o seu sangue na cruz do Calvário. Depois iria para o céu. E do céu voltará para estabelecer o reino milenial de Cristo, cumprindo então todas as profecias messiânicas que dizem que ele irá reinar não só sobre Israel, mas que Israel será a potência mundial. E nós teremos justiça e paz sobre a face da terra por 1000 anos. Mas os judeus não entendiam, como não entendem até hoje, que primeiro Jesus viria como o servo sofredor, como Cordeiro de Deus
que daria sua vida por nós. Os irmãos de Jesus também não tinham esta ideia. Propuseram a Jesus que fosse para a Judeia, que aparecesse, que demonstrasse o seu poder, que arregimentasse as multidões após si e tomasse o poder e libertasse o povo de Israel. Mas não era isto o que Jesus tinha vindo fazer. Jesus disse: olha, ainda não é chegado o meu tempo. Em resposta aos seus irmãos, ele disse: olha, o meu tempo ainda não é chegado. Que tempo? Eram dois tempos, basicamente, que Jesus estava a falar. Em primeiro lugar, nós devemos entender que aqui, no Evangelho segundo João, nós temos sempre a ideia da hora. A hora. No primeiro milagre que Jesus vai fazer, ele diz a Maria, João capítulo 2, versículo 4, disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Em várias passagens no Evangelho segundo João, é falado a respeito desta hora. A hora que era a hora de Jesus entregar a sua vida por nós. Ele veio para isto. Ele, na oração sacerdotal, ele diz, João capítulo 17, versículo 4, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Para os discípulos, depois do diálogo que ele manteve com a mulher samaritana, ele também disse a respeito. João capítulo 4, versículo 34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Lá em João capítulo 12, versículo 27. Agora minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Jesus e o Evangelho segundo João, ele mostra bem a perspectiva da hora, a hora em que Jesus daria sua vida por nós, a hora em que ele tiraria o pecado do mundo como Cordeiro de Deus. Então, em primeiro lugar, quando Jesus diz ainda não é chegado o meu tempo, ele iria entregar a sua vida na Páscoa, não agora na festa dos tabernáculos. A próxima festa em que Jesus iria para cumprir a lei, aí ele daria a sua vida. Porque depois da festa dos tabernáculos, deste ano da oposição, a próxima festa era a festa dos pães asmos, a Páscoa. E na terceira Páscoa, Jesus daria a sua vida pela humanidade. Então, Jesus ainda diz, não é o meu tempo, não é esta festa, é a próxima. Ainda não é chegado o meu tempo. Mas o vosso tempo sempre é chegado. O que Jesus está querendo dizer aos seus irmãos? Ele está dizendo que ainda não era o momento dele morrer pela humanidade. Mas era o momento de os seus irmãos crerem nele. O tempo de Jesus morrer ainda não tinha chegado, mas já estava aberto o tempo de os irmãos de Jesus se arrependerem. Sim, amados irmãos, ele começou pregando o evangelho, continuando a pregação de João Batista. Marcos capítulo 1, versículo 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Desde quando João Batista começou a pregar, e a sua pregação também era de arrependimento, Mateus capítulo 3,
Versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O tempo do arrependimento já tinha sido aberto por João Batista e por Jesus. E os seus irmãos podiam crer nele. Já havia chegado o tempo do arrependimento, o tempo de crer em Jesus, o tempo de invocar o nome do Senhor para ser salvo. Não tinha chegado ainda o tempo de Jesus morrer, nem ainda o tempo de Jesus reinar, que ainda não chegou até hoje. Mas para os irmãos de Jesus, já havia chegado o tempo do arrependimento. E nós hoje devemos pregar aos incrédulos da mesma maneira que Jesus pregou. Quando os incrédulos vêm para querer que nós tenhamos vantagens terrenas, que nós pensemos nas coisas desta vida, que nós nos envolvamos com os assuntos terrestres, nós devemos dizer a eles que o nosso tempo ainda não é chegado, que o nosso tempo de ir para o céu ainda não chegou, mas que o tempo deles se arrependerem para irem para o céu conosco já chegou. Não busquemos o paraíso na terra. Sabemos que haverá um tempo excelente na terra no milênio, mas nós queremos ir para o céu. Nós queremos voltar aqui à terra na Nova Jerusalém, livres de todo pecado, desfrutando da glória de Deus, que é melhor do que a restauração da terra. Por isso, aprendamos com Jesus. Aos incrédulos, anunciemos que é tempo de salvação, que é tempo de arrependimento e de perdão dos pecados. Já chegou o tempo do arrependimento. Já chegou o tempo da salvação. Já chegou o tempo da redenção. Até porque Jesus já morreu na cruz do Calvário por nós. O que ainda não tinha acontecido quando ele deu esta resposta aos seus irmãos. A proposta dos irmãos de Jesus era uma reprise da proposta que o diabo havia feito a Jesus no deserto. O diabo havia mostrado todos os reinos deste mundo e a sua glória, e havia dito a Jesus: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Além de ele estar a mentir, porque ele não tinha nada, o diabo nada tinha, nada poderia dar porque nada tinha, ele oferecia a glória dos reinos deste mundo. Mas Jesus preferiu a glória do Pai. Preferiu glorificar ao Pai, consumando a obra que lhe foi dada a fazer. Assim devemos também proceder. Não nos iludamos com a fama, com a posição social, com o dinheiro, com as coisas desta vida. Não. O nosso tempo não é este aqui da terra. O nosso tempo é estarmos prontos para subirmos ao céu. Jesus então mostra que os seus irmãos, por serem incrédulos, por não crerem nele, eram amados pelo mundo. Mas Jesus, porque não tinha pecado, Jesus, porque fazia a vontade de Deus, ele era odiado pelo mundo. E o mundo aqui é o sistema maligno comandado por Satanás. João 7,7. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Sube vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E, havendo-lhes dito isso, ficou na Galileia. Jesus disse que o mundo o odiava. Ele já tinha consciência da oposição que lhe estavam dando. O mundo queria matá-lo. Por quê? Porque ele testificava que as obras do mundo eram más. Ele falava a verdade.
Ele denunciava o pecado. E por isso o mundo odiava a Jesus. E assim como o mundo odeia Jesus, o mundo odeia os cristãos. O mundo odeia a igreja. João capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vós. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Nós somos odiados pelo mundo. Hoje existe uma série de personalidades, de pessoas que se dizem cristãs, mas querem ser simpáticas ao mundo. Adotam os valores do mundo. A começar da linguagem, usam o chamado politicamente correto. Procuram defender a fraternidade universal. Acolhem a ideia de que todos os caminhos levam a Deus. Dizem que Deus é inclusivo e admite todo tipo de pecado. Estas pessoas são do mundo, porque concordam, consentem com o pecado. O apóstolo Paulo é bem claro, lá na Epístola aos Romanos, no capítulo 1, versículo 32, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. São pessoas que até não pecam, mas concordam e consentem com o pecado. E dizem que não se pode pregar contra o pecado? Concordam com o pecado? Dizem que o pecado é aceitável? Estas pessoas amam o mundo, pertencem ao mundo, e por isso não são odiadas pelo mundo. Mas essas pessoas não pertencem à Igreja de Jesus. Não são de Jesus. Porque Jesus era odiado pelo mundo. E Jesus diz que aqueles que ele tirou do mundo também são odiados pelo mundo. Em Lucas capítulo 6, versículo 26. Ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Uma das características dos falsos profetas, dos falsos crentes, dos falsos cristãos, é serem simpáticos do mundo, é terem o reconhecimento do mundo, é terem a compreensão do mundo, é serem amados pelo mundo. Jesus era odiado pelo mundo. Os seus irmãos que não criam nele eram amados pelo mundo. Jesus diz: olha, vocês são amados pelo mundo. O mundo não odeia vocês. Por quê? Porque vocês não contrariam as obras más praticadas pelo mundo. Vocês concordam com as obras más quando não as praticam. E, amados irmãos, a que grupo nós pertencemos? Ao grupo de Jesus, que é odiado pelo mundo, ou ao grupo dos irmãos de Jesus, que não eram odiados pelo mundo, porque concordavam com ele. E, inclusive, propuseram a Jesus exatamente o que Satanás havia proposto ao Senhor
no deserto. Jesus não foi com seus irmãos para a festa. Alguns aqui querem dizer que Jesus mentiu. Por quê? Porque ele diz assim: subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Isso está no versículo 8 do capítulo 7 de João. E no versículo 10 está escrito assim: mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Algumas pessoas ousam dizer: olha, Jesus disse que não ia subir e subiu, então ele mentiu. Irmão, Jesus nunca mentiu, Jesus nunca pecou. Jesus disse que a festa em que ele se manifestaria, em que ele seria o centro das atenções, não era aquela festa dos tabernáculos. Por isso ele não foi com seus irmãos. Por quê? Porque os seus irmãos certamente fariam alvoroço, fariam publicidade para que as pessoas viessem até Jesus. Eles estavam propondo isto para Jesus. Mas a festa em que Jesus iria chegar com toda a pompa, com toda a publicidade, não era esta festa dos tabernáculos. Era na festa da Páscoa seguinte, quando ele entrou em Jerusalém, montado num jumentinho, e a multidão dizendo: Hosanas ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o rei de Israel. Não era esta a festa em que Jesus iria se apresentar às claras, ovacionado pela multidão, como queriam seus irmãos. Seria na outra festa. A festa de presença obrigatória seguinte, que seria a Páscoa, a festa dos pães asmos. Nesta festa, ele viria em oculto, anonimamente. É neste sentido que Jesus diz. Então não há mentira alguma. E Jesus não podia ir com seus irmãos, porque não havia comunhão. Não há comunhão entre a luz e as trevas. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro lá em 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios. 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Aliás, 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Por isso Jesus não andou não foi com os seus irmãos para Jerusalém. Mas ele tinha de ir a Jerusalém, porque ele tinha de cumprir a lei. Ele foi o único que cumpriu a lei. Então ele vai a Jerusalém separadamente dos seus irmãos. E chega no anonimato. A festa dos tabernáculos, irmãos, ela era realizada no 7º mês do calendário judaico. Isso é mais ou menos entre setembro e outubro, né? Entre outubro até final de outubro, não sei se chega alguma vez a entrar em novembro. Ela era celebrada por 7 dias, do dia 14 até o dia 20 do mês 7º. E no primeiro dia era feriado, não se podia trabalhar. E depois dos 7 dias, no 8º dia, aí sim, no 8º dia, que era um dia depois da festa, nós tínhamos uma solenidade, que é chamada até hoje de 8º dia da Assembleia, ou Shemini Atzeret. É
um oitavo dia, que é o dia em que nós temos um novo feriado. Isso não é novidade. Também na festa dos pães asmos, que também são 7 dias, no dia seguinte nós temos a festa das primícias. E tanto que essa festa das primícias, ela simbolizava o dia da ressurreição de Jesus. A Páscoa simboliza a morte de Jesus, o cordeiro pascal que é imolado, cujo sangue salva e liberta o povo de Israel. Mas depois da Páscoa, no domingo seguinte, nós temos a festa das primícias, onde são apresentados os primeiros frutos da terra em gratidão a Deus. E este oitavo dia, depois da festa dos pães asmos, é o dia das primícias, a festa das primícias, que fala da ressurreição de Jesus. Aqui na festa dos tabernáculos também, nós temos os 7 dias, em que o povo celebra o que na festa dos tabernáculos? Na festa dos tabernáculos, e ele é chamada festa dos tabernáculos, porque os judeus devem ficar numa cabana durante os 7 dias, para lembrar que o povo passou 40 anos no deserto, vivendo em cabanas, vivendo em tendas. O próprio Deus vivia no tabernáculo, que era uma tenda, para lembrar que eles foram sustentados por Deus durante os 40 anos, protegidos por Deus durante os 40 anos, e na festa dos tabernáculos é o final da colheita. Então eles agradecem a Deus, reconhecem que é Deus quem os sustenta e que eles estão na terra por a benevolência de Deus. E que aqui não é o nosso descanso. Nós temos que partir como os patriarcas, eles tinham como objetivo a pátria celestial. Então, esse é o objetivo da festa dos tabernáculos, né? Agradecer a Deus pela colheita, reconhecer que de Deus vem o sustento e que Deus é o dono de todas as coisas. Tanto que durante os 7 dias da festa dos tabernáculos são imolados 70 bois, fora os cordeiros e os bodes. E este número 70 fala das nações, de todas as nações do mundo. E mostra então que Deus é o Senhor não só de Israel, mas de todo o mundo. É por isso que a festa dos tabernáculos será a principal festividade durante o reino milenial de Cristo, como está profetizado lá em Zacarias e em Isaías. Então, na festa dos tabernáculos, ela era uma outra característica da festa dos tabernáculos, é que todos os sacrifícios eram acompanhados de libações, ou seja, de derramamento de líquido nos sacrifícios. E no 8º dia, neste dia que era feriado, que era considerado o grande dia da festa, a partir de um determinado período, que não se sabe qual, havia uma procissão em que o sumo sacerdote pegava um jarro de ouro e ia até o tanque de Siloé. O tanque de Siloé, onde Jesus mandou um cego, o cego de nascença. Ele aqui ainda não tinha curado o cego de nascença neste instante, mas ele vai mandar, depois do cego de nascença, ir lá lavar-se nos tanques de Siloé. O tanque de Siloé era um tanque que havia sido feito em Jerusalém. Muito provavelmente, este tanque que foi criado pelo rei Ezequias, que ele, quando o rei Senaqueribe, o rei da Assíria, veio cercar Jerusalém, antes que o rei da Assíria chegasse com as suas tropas e fizessem o cerco de Jerusalém, Ezequias desviou as águas que vinham da fonte de Gion para dentro de Jerusalém, e estas águas iam para o tanque de Siloé. A fonte de Gion era uma importante fonte que ficava ali em Jerusalém.
através desta fonte, de um canal desta fonte, que Joabe invadiu Jebus e conquistou Jebus, que se tornou Jerusalém, a capital de Israel, durante o reinado de Davi. E esta fonte de Gion foi onde Salomão foi ungido rei. E estas águas, como eram águas de fonte, eram chamadas águas vivas, águas puras. E as pessoas, então, vinham ao tanque de Siloé para se purificar. Essas águas eram consideradas puras. E, a partir de um certo tempo, que nós não sabemos qual, o certo é que nos dias de Jesus isto já acontecia, o sumo sacerdote, neste dia de Shemini Atzeret, 8º dia, o dia depois da festa dos tabernáculos, ele ia até o tanque de Siloé, enchia o jarro da água que vinha lá na fonte de Gion e levava esta água até o altar e lá derramava esta água em libação no sacrifício do 8º dia. Então, aqui havia esta simbologia deste 8º dia. E é interessante, o tanque de Siloé, Siloé quer dizer o enviado. A fonte de Gion, onde foi ungido Salomão, o filho de Davi. As águas vivas, isso tem todo um simbolismo. Né? As águas que eram derramadas no sacrifício do 8º dia, o grande dia da festa, eram águas vivas, águas que vinham da fonte de onde foi ungido o rei de Israel, que era o filho de Davi, e o tanque é o tanque do enviado. Vejam como há todo um simbolismo. Estas águas vieram do enviado. Vieram de onde foi ungido o primeiro da descendência de Davi, que daria no Messias, que é o enviado de Deus. E essas águas eram derramadas após o final da colheita, após a última festa obrigatória, ao término do ano aceitável do Senhor, que Jesus veio trazer, como ele mesmo diz lá em Lucas, capítulo 4, versículo 17. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então aqui nós vemos que esta cerimônia da libação da água encerrava as festividades obrigatórias do ano, encerrava o ano. E Jesus chega a Jerusalém no meio da festa. Ele chega no começo da festa, mas ele só se manifesta no meio da festa. Quando João nos dá conta de que, quando Jesus chega a Jerusalém, havia já uma murmuração, havia toda uma discussão entre os judeus a respeito de Jesus. Alguns diziam que ele era um enganador, outros diziam que ele era uma boa pessoa. Havia ali aquela oposição a Jesus. Mas no meio da festa, isso quer dizer, no 3º, 4º dia, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Então ele só se manifesta no meio da festa. E os judeus então ficaram maravilhados com os ensinos de Jesus. Como é que Jesus tinha tanta profundidade se ele não era um doutor da lei, se ele não tinha estudado aos pés de Gamaliel, de Nicodemos, ou seja lá de quem for? Jesus então disse que a doutrina que ele ensinava não era dele, mas era do Pai, daquele que o havia enviado. Ele se apresenta como o enviado
Lembrando, todos nós, que no último dia da festa, as águas eram trazidas do tanque de Siloé, que é o tanque do enviado. Jesus se apresenta como enviado. Ele começa a ensinar, as pessoas ficam admiradas com o ensino dele, e ele diz que o ensino dele não é dele, mas daquele que o enviou. E vai mais além. Jesus diz que os judeus queriam matá-lo e que por isso não cumpriam a lei. Ele diz, olha, o que eu ensino, eu não ensino de mim mesmo. E vocês que dizem seguir a Moisés, a lei de Moisés, na verdade vocês não seguem a lei de Moisés. E aí Jesus volta àquele ponto que havia trazido toda aquela oposição a ele em Jerusalém, que foi a cura do paralítico de Betesda, do tanque de Betesda, num dia de sábado, na Páscoa anterior. E Jesus lança em rosto a hipocrisia dos judeus por repreendê-lo e censurá-lo, quando ele diz que alguém tem que ser circuncidado no dia de sábado, e muito mais uma pessoa pode ser curado no dia do sábado. Jesus, então, reclama a hipocrisia daquele povo. Alguns tentam mentir a Jesus, dizendo que ninguém queria matá-lo. Mas, na verdade, a própria multidão diz, como é que ele está aqui ensinando se as pessoas querem matá-lo? E havia aquela discussão sobre Jesus, uns dizendo que ele era um impostor, outros dizendo que ele era o Cristo, pelos sinais que ele fazia. E no último dia, no grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e disse, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus aqui nos mostra que aquele simbolismo da festa dos tabernáculos, aquela cerimônia criada pela tradição, porque não estava na lei de Moisés, mas foi criada pela tradição, em que se trazia a água do tanque de Siloé e se derramava no altar, e esta água desaparecia porque o altar estava em fogo, esta água evaporava, fervia, evaporava. Jesus diz que a verdadeira fonte de água viva não era aquela água que vinha do tanque de Siloé, da fonte de Gion, mas era ele mesmo. Ele veio trazer água que sairia, entraria nas pessoas e faria rios de água viva. Ao contrário do cerimonial da festa dos tabernáculos, em que a água viva era levada ao altar e virava vapor, ele colocaria uma fonte de água viva que correria para sempre na vida das pessoas. E aqui Jesus, o próprio João explica que Jesus estava falando do Espírito Santo. Nós, todos os que crescem nele, seriam morada do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. Haveria comunhão entre Deus e os homens, coisa que o pecado não podia fazer. A água era derramada no altar de sacrifício e virava vapor, porque os sacrifícios eles apenas cobriam os pecados. Mas agora Jesus viria tirar o pecado do mundo e permitir que Deus habitasse em cada um dos que crescem nele. A proposta de Jesus era esta. A lei estava acabando. Viria um novo tempo, o tempo da graça. A lei tinha sido dada por Moisés. Era santa, justa e boa. Mas o povo não cria em Deus. O povo não tinha abandonado os seus pecados. Não tinha se arrependido dos seus pecados. Jesus viria pagar o preço dos nossos pecados. E a partir de então, quando ele fosse glorificado, vencesse a morte,
nós teríamos, aí sim, acesso a Deus. Nós teríamos a eternidade. O ano aceitável do Senhor terminava, mas a eternidade se apresentava a cada um que cresce em Jesus. Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. É o que ele é o último convite da Bíblia Sagrada. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Jesus é a fonte sanadora, como diz o hino da nossa harpa cristã. E por isso nós podemos ter vida nele. E vida eterna. A presença de Deus em nós. No 8º dia da Assembleia, águas eram tiradas do tanque de Siloé, que evaporavam no altar do sacrifício. Terminava em vapor, como é a nossa vida, um vapor. Pois é assim que diz o apóstolo Tiago. Tiago 4:14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. O que é a nossa vida? É um vapor. Mas Jesus veio transformar esta vida, que é um vapor, em uma vida eterna. Em vez da água evaporar no altar do sacrifício, nós temos, isto sim, rios de água viva que correm a partir do nosso ventre, a partir do nosso interior. Uma comunhão com Deus. O Espírito Santo derramando o amor de Deus nos nossos corações e nós tendo uma esperança que não traz confusão e caminhando para o céu em santidade. Era esta a proposta que Jesus trazia. E depois de Jesus ter dito isto, alguns creram nele, dizendo: verdadeiramente esse é o profeta. O profeta como Moisés, o Messias. Uns diziam: oh, este é o Cristo. Mas havia os opositores. Os opositores diziam: por um acaso veio o Cristo da Galileia? Porque Jesus tinha vindo da Galileia para a festa dos tabernáculos. Ele morava na Galileia, mas não era da Galileia. Não diz as Escrituras que o filho de Davi vem de Belém? E Jesus havia nascido em Belém. Mas eles omitiam isso, não queriam dizer isso, não queriam investigar isso. Queriam gerar um engano para o povo, trazendo falsas informações sobre Jesus para que o povo não cresça em Jesus. Isto continua acontecendo hoje. Que são os hereges? No trimestre passado nós estudamos isso, como o diabo tem procurado distorcer as Escrituras para que as pessoas não creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Eles traziam uma falsa informação de que Jesus havia nascido na Galileia, para que as pessoas não crescem em Jesus. Havia uma dissensão em torno de Jesus. Algumas pessoas quiseram prender Jesus, mas não puderam. Quando Jesus se manifestou na festa dos tabernáculos, alguns dos principais sacerdotes mandaram algumas pessoas para irem prender a Jesus. Mas essas pessoas voltaram até onde estavam os sacerdotes, sem trazer Jesus. Ainda não era o seu tempo, como ele havia dito para os seus irmãos, ainda lá em Cafarnaum. As autoridades perguntaram: por que vocês não os prenderam, não o prenderam, não o trouxeram preso? E eles responderam, João 7,46, nunca homem algum falou assim como este homem. A autoridade da palavra de Jesus impediu que Jesus fosse preso. As autoridades ficaram revoltadas. Chamaram a multidão
de maldita, porque não sabia a lei. E Nicodemos, que estava ali, provavelmente quem tinha mandado prender Jesus eram integrantes do Sinédrio, e Nicodemos era integrante do Sinédrio. Nicodemos mostrou a hipocrisia deles. Porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e sem ter conhecimento do que faz? Vocês estão falando que quem não sabe a lei é maldito. E vocês estão descumprindo a lei. A nossa lei dá direito de defesa. E vocês queriam prender Jesus sem que ele pudesse se defender. E aí eles voltam para o velho argumento. Nicodemos, nenhum profeta veio da Galileia. E aí cada um foi para a sua casa. Não tinham argumentos. Em cima de uma mentira, queriam acusar Jesus, queriam matar Jesus, o que é ofender o sexto mandamento. Queriam também quebrar a lei, condenando Jesus sem lhe dar direito de defesa. Não tinham argumentos e foram para a sua casa. Cada um foi para a sua casa. Não era ainda o tempo de Jesus ser preso e morto por nós. Mas era o tempo das pessoas que quisessem tomar da água da vida. E nós? Qual tem sido a nossa reação diante deste convite de Jesus? Crermos ou fingirmos que cremos? Amém.